Bom dia, irmãos. Jesus é o Senhor. Vamos continuar a leitura do nosso alimento diário. Terceira semana, terça-feira. Temos versículos aqui, Atos 17, 6 ao 10, que diz assim: Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, chamando estes que têm transtornado o mundo, chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram Jason e os demais, após terem recebido dele a fiança estipulada. E logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Amém, irmãos. Agora Romanos, livro de Romanos, capítulo 16, versículo 21. 16, versículo 21. Diz assim: Sauda-vos, Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, Jason e Sosipatro, meus parentes. Nosso ler com oração está em 1 Tessalonicenses 1, versículos 6 e 7, que diz assim: Com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. A oposição de judeus e gregos. A oposição de judeus e gregos. Vamos começar. Conforme vimos ontem, alguns judeus, numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres passaram a crer em Jesus Cristo. Isso provocou a inveja dos judeus de Tessalônica, como bem relata esse versículo. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre os da malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-lo para o meio do povo. Os judeus invejosos trouxeram homens maus da malandragem para juntos se opor ao Evangelho. Os judeus queriam prender os apóstolos e levá-los às autoridades. Por isso, invadiram a casa de Jason, pois ele os havia hospedado. Jason é novamente citado como parente de Paulo, em Romanos 16, 21. O termo parente, naquele tempo, poderia ser usado para um familiar ou um compatriota, e tanto Paulo como Jason eram judeus. Voltando ao episódio ocorrido em Tessalônica, os judeus invejosos, não encontrando os apóstolos, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, acusando-o de estar transtornando o mundo. O evangelho pregado pelos apóstolos anunciava Cristo como o Filho de Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e voltará para estabelecer seu reino aqui na terra. Essa pregação era uma novidade e estava transtornando a cultura e a religião da época. O evangelho que Paulo e Silas pregavam certamente era o evangelho do reino. Sabemos que a queda do homem no jardim do Éden
causou sua desconexão de Deus. O Evangelho do Reino, portanto, não é só para falar sobre o reino de Deus, é também para reconectar as pessoas ao Rei Jesus. Isso foi interpretado como uma ameaça política à dominação romana. Como lemos, todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Apesar da grande agitação gerada, Jason e os demais, após pagar a fiança, foram postos em liberdade. Já à noite, os irmãos de Tessalônica aconselharam Paulo e Silas a deixar a cidade, enviando-os para Bereia. Essa saída repentina causou dor no coração de Paulo e de Silas, pois desejavam ter permanecido mais tempo para ajudar a igreja a progredir. Além da oposição dos judeus, os gregos tampouco se agradavam do evangelho. Os gregos não aprovavam o domínio dos romanos por meio de um único imperador, inclusive a democracia, cuja existência precede a época desse regime de governo. Estava em contraposição a esse regime. Como a pregação do Evangelho consistia em anunciar um único rei, Jesus, que reinaria sobre todos, os gregos passaram a se opor também. A religião grega era politeísta, composta por deuses, semideuses, heróis, ninfas e outras figuras da mitologia grega. Sua origem encontra-se no 6º capítulo de Gênesis, como o homem era o centro, antropocentrismo. Cada deus grego tinha uma função, atendendo dessa forma a uma dada necessidade humana. Por isso, Paulo escreveu em Colossenses: Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. A idolatria é motivada pela avareza do homem, o qual deseja o favor para si, visando ao próprio benefício e enriquecimento. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e conduziu o homem a criar uma religião politeísta, para que os diversos deuses atendessem às mais variadas necessidades humanas. Esse era o ambiente da época, muito contrário à existência de um Deus único e verdadeiro. Assim, tanto os judeus como os gregos que crerem em Jesus sofriam um grande isolamento religioso e social, enfrentando até dificuldades de conseguir emprego ou realizar negócios. Apesar disso, damos glória a Deus em razão de judeus, gregos piedosos e distintas mulheres terem acolhido as palavras dos apóstolos, dando início à igreja aos Tessalonicenses. Amém. Pergunta: qual é a relação entre a avareza, amor ao dinheiro, e a religião politeísta? Amém, irmãos. Aqui essa relação, que tudo isso é idolatria, né? No caso, tudo aí era visando o propósito, um benefício para o homem. Um benefício que o homem quer obter dos deuses. Essa religião politeísta, eles adoram vários deuses, semideuses, né? No alimento diário aqui falou até sobre heróis. Os gregos ele tinham vários deuses, heróis, enfim, a mitologia grega ali. E cada um para suprir uma necessidade do homem. Olha só, cada um para suprir uma determinada
necessidade do homem. É essa religião politeísta. Então, em meio a um cenário desse, Paulo chega pregando ali sobre o Senhor Jesus e falando sobre o reino. Era uma extrema descoberta para aqueles ali, né? No caso, uma grande novidade, do qual agradou muitos ali que se converteram, mas levantou a ira de judeus e gregos que se opondo, os judeus pela inveja daqueles que se converteram, daqueles que estavam, que aceitaram aquele evangelho, e dos gregos ali que não eram um com uma religião, ou então que um Deus dominasse sobre todos eles, né? Devido a essa cultura, a essa religião politeísta que eles tinham. Então, assim, chegaram a levantar, como a gente viu ontem, ainda está o mesmo contexto ali, chegaram a levantar pessoas ali da malandragem, né? Para fazer roubos e fazer contendas ali, onde teve aquele irmão Jason, que foi até preso, né? Teve que pagar ali para ser solto, né? Teve que pagar para ser liberto. Então, irmãos, mais um trecho aí a gente viu, né? O esforço de Paulo em meio a tanta tribulação, a um ambiente desfavorável aos olhos humanos. Paulo chega, né, no Senhor, pregando ali, mostrando as verdades do Senhor, né, e ganhando a muitos ali a quem o Senhor aprova e ganhar. Louvado seja o Senhor, irmãos. Bom dia. Ótima terça-feira. Jesus é o Senhor.